Daí, pessoal, mais uma resolução. Um fazendeiro resolveu repartir sua fazenda para os seus 5 filhos. O desenho a seguir, fora de escala, representa a fazenda e as partes dos herdeiros, que são da forma triangular, de modo que BD é igual a BC sobre 4, AE é igual a AC sobre 3, DF é igual a DC sobre 2 e EG é igual a GC. O filho mais novo recebeu o terreno representado pelo triângulo destacado de 40 alqueires. Quantos alqueiros tinha a propriedade original? Bom, então aqui eu tenho o terreno ABC, né? Aqui é a área a ser dividida. E aí, esse pai dividiu para os seus 5 filhos em regiões triangulares. 1, 2, 3, 4, 5 regiões triangulares, 5 filhos. E diz que essa região em destaque ficou para o filho mais novo, que corresponde a 40 alqueires. Então, aqui eu já tenho uma área de 40 alqueires. E aí ele me diz que eu tenho essas informações, BD é BC sobre 4, AE igual a C sobre 3 e assim por diante. Para deixar a resolução com um aproveitamento didático mais interessante, eu vou acrescentar na lâmina 4 figuras, 4 reproduções desse triângulo aí, para mostrar as relações que eu vou utilizar. Então, vou colocar aqui, ó. Aí. E antes propriamente da resolução, eu só vou acrescentar aqui que esta área em destaque aqui eu já sei que é 40. Eu quero mostrar para ti rapidinho 2 triângulos. Olha só, eu tenho um triângulo aqui que tem a base 10 e tem uma altura 2. Triângulo, retângulo, base 10 e altura 2. A área desse triângulo, base vezes altura sobre 2, será 10, que é a base, vezes a altura 2, 10 vezes 2, 20. Divide por 2, 10, né? Base vezes a altura divide por 2. 10 vezes 2, 20. 20 por 2, 10. Então, a área desse triângulo aqui é 10. E eu vou construir um outro triângulo com a mesma base 10. E agora com uma altura 4, que é o dobro. E aí, a área desse triângulo vai ser base vezes altura sobre 2, vai ser 10, vezes 4, 40, divide por 2, e a área vai ser 20. A área igual a 20, ou seja, a área foi o dobro, porque eu dobrei a altura. A base permaneceu a mesma e eu dobrei a altura. Bom, esse raciocínio também acontece se eu fizer o contrário. Se eu mantiver a altura e mexer na base. Então aqui, ó, uma altura, vou colocar aqui uma altura de 2 e a base 10. Vai ser área igual a 10. Se eu faço a mesma altura 2 e agora uma base 20, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu tenho 20 vezes 2, 40, 40 por 2, 20, e a área é 20, ou seja, eu dobrei a altura, eu mantive a altura e dobrei a base, a área dobrada. Então, esse é o raciocínio que eu vou estabelecer na resolução. Então, confirmando, se eu tenho 2 triângulos que têm a mesma altura e a mesma base, a área é igual. Se eu tenho 2 triângulos que eles têm a mesma altura e uma base é o dobro da outra, aquele triângulo que tem o dobro da base vai ter o dobro da área. Se eu tenho outros 2 triângulos que têm a mesma altura e um deles tem a base que é o triplo da base do outro, a sua área será o triplo também e assim por diante. Ok? Bom, então, analisando as informações que ele me deu. Primeiro, ele me diz que BD é igual a BC sobre 4. Então, está aqui, ó. BD, esse pedaço, é igual a tudo isso, BC sobre 4. Então, fica cômodo chamar esse BD aqui de X. E todo esse BC aqui, automaticamente, ele é 4 vezes X. E aí, por consequência, daqui do D até o C, isso aqui é 3x. Então, essa informação aqui eu já utilizei.
AE é igual a AC sobre 3. Bom, é semelhante, só que nesse lado aqui, ó. Então, vou chamar AE de Y. E o AC vai ser o triplo, né? Porque diz que AE é AC sobre 3. Então, AC vai ser o triplo 3Y. Por consequência, isso aqui, ó, mede 2Y. E aí, eu já usei essa informação aqui também. Ele diz que DF é igual a DC sobre 2. Ó, DF, este pedaço aqui, é DC sobre 2, ou seja, metade, né? Então, eu concluo que este segmento é igual a este. Nota que a figura não permite essa observação, e é por isso que ele faz questão de mencionar que a figura está fora de escala, né? Porque, pela informação que ele me dá, se DF é DC sobre 2, então DF, de novo aqui, ó, DF, aliás, DF é DC sobre 2. Então, DF é a metade de DC, então significa que este pedaço é igual a este. Todo o DC é 3x, então eu concluo que isso aqui é 3x sobre 2. E aqui eu também tenho 3x sobre 2. E a última informação é que EG é igual a GC. Então ele está me dizendo que EG é igual a GC. Esses dois pedaços são iguais. Lembra que eu havia concluído que EC era 2y. Como eles são iguais, então significa que aqui eu tenho um y e aqui eu tenho outro y. Então esses três pedaços aí nesse lado são iguais. Y, y, y. Bom, então eu tenho aí essas informações colocadas na figura. Agora vou pensar entre esses dois triângulos aqui, ó. Vou pensar aqui, ó. Esse e esse. Lembrando que aqui eu tenho 40. Então, se esse triângulo menor aqui marcado é 40, esse triângulo EGF, ó, esse aqui, também vai ser 40. Por quê? Porque eles têm a mesma base. Ó. Aqui é base Y e aqui é base Y e eles têm a mesma altura. A altura desse triângulo marcado seria mais ou menos por aqui, ó. Aqui. É a mesma altura desse triângulo aqui. Então, se eles têm a mesma altura e mesma base, eles têm a mesma área. Então, significa que esse triângulo aqui também tem área 40. Eu vou preenchendo na figura aqui. Ó. Aqui é 40, aqui é 40. Aí, agora eu vou para outra... Vou pensar nesse triângulo aqui. Esse triângulo eu vou pegar... Aqui, ó. Nesse triângulo aqui eu tenho uma base 3x sobre 2 e aqui 3x sobre 2. E aí esses dois triângulos, eles têm a mesma, esse triângulo aqui, ó, esse aqui, deixa eu mudar a cor aqui. Ó, esse triângulo aqui, ó, e esse triângulo aqui, eles têm a mesma base e a mesma altura, né? A altura, a linha da altura seria mais ou menos uma coisa como seria essa própria linha aqui, né? Que ângulo reto, mais ou menos. Então eu teria a mesma altura. Então significa que esses dois triângulos têm a mesma área. Esse triângulo aqui, ele tem área 80, né? Porque ó, 40 mais 40 aqui, ó. Então esse triângulo aqui ele tem área 80. Então significa que esse aqui do lado também tem área 80. E aí eu já tenho mais esse aqui 80. Aí o próximo triângulo que eu vou usar, esse aqui, ó. Esse e aqui, ó. Eu vou pensar, aqui eu tenho Y, e aqui eu tenho Y, e aqui eu tenho Y. Então significa que
esse segmento aqui mede 2y. E esse aqui mede y. E aí eu penso na altura dos triângulos com essas duas bases, y e 2y, em relação a esse vértice D. Então a altura seria aqui, ó, fazer uma linha perpendicular àquela linha lá. Ó, aqui seria a altura dos dois. Eles têm a mesma altura, só que um tem o dobro da base do outro. Então significa que esse triângulo aqui tem que ter o dobro de área. Então esse triângulo aqui, ele tem área 40, 40 e 80. Então a área desses aqui, né? Aqui a gente viu que é 80. Então esta área aqui, ó, desse triângulo é 120, 160. Então esse triângulo aqui tem que ter metade da área, metade de 160 é 80. Então esse triângulo é 80, eu descobri mais um. Aqui é 80. Então aqui, ó, 80 e 80. E aí está faltando só o último triângulo. Está faltando esse triângulo aqui. E aí vou usar toda a figura aqui, ó, todo o triângulo grande aqui. Essa base mede 3x. E essa outra base aqui, desse outro triângulo, mede x. E aí, a altura deles, em relação ao vértice A, ó, vai ser aqui a altura comum. Então, eles têm a mesma altura. A altura desses dois triângulos é a mesma. Quais dois triângulos que eu quero te mostrar? Um deles é esse aqui. E o outro, este aqui. Então, esses dois triângulos têm a mesma altura H. Só que a base de um é o triplo do outro. Então, esse aqui também tem o triplo da área. Esse da direita aqui, ó, tem o triplo da área. Então, esse triângulo está faltando, ele tem 1/3 da área do outro, da direita. Então, significa que esta área aqui é 1/3 de tudo isso. 80 mais 80, 160, 200, 240. Então essa área aqui é 1/3 de 240. E 1/3 de 240 é 80. Então esse triângulo aqui também é área 80. Então aqui também é 80. E ele quer saber a área de todo, né? De todo o terreno. Então, área total, vou somando. Eu tenho o último que eu calculei foi 80. O outro penúltimo também eu tinha calculado. Havia dado 80. Eu tenho um terceiro triângulo aqui, 80. E 2 de 40. 40 mais 40. Somando isso, 80 com 80, 160. 240. 280 com mais 40, 320 alqueires. Isso eu vejo que está na alternativa A. Ok? Então era isso. Espero que essa resolução aí contribua nos seus estudos. Fica meu forte abraço. Te agradeço a visita e até a próxima.